Olá, amigos do VRT. Sou Kátia Ferreira. Estamos aqui no programa Seu Espaço, um programa que fala sobre arquitetura, design e outros assuntos muito interessantes sobre você e seu espaço. Estou aqui hoje com uma amiga, Marta Galdos, multiartista. Tudo bem, Marta? Oi, Como estamos? Tudo bom? muito bem, bom, feliz de estar aqui com você, Kátia, nesse espaço, nesse shopping, e poder conversar tanto, né? Tudo que você comenta vai ser muito bom. Perfeito. Então, Marta é multiartista da música e de uma série de artes integradas. Conte mais para nós, Marta. Pois é, vamos começar um pouco no berço, né? Eu nasci num berço de artistas, no caso, principalmente, meu senhor pai, né? Que cresci no ateliê dos pintores, desde muito criança. Meus primeiros palcos foram os ateliês onde eu, pituquinha, como falam aqui, pequenina, já estava cantando minhas primeiras músicas. E sempre com um despertar sobre a questão da voz e das línguas e de como as pessoas cantam diferente. E isso foi uma coisa que me deu um fascínio desde muito pequena, e evoluindo, crescendo, eu abracei uma carreira de comunicadora. Eu acho que todos nós, sobretudo nas redes atuais, somos Sim. comunicadores do que seja que Sim. façamos. É obrigatório a gente abraçar essa função, né? Então, mas a voz me cativava, e depois de um certo tempo eu decidi que eu queria realmente virar uma cantora. Já meu pai, minha mãe, minha irmã era cantora profissional, Perfeito. minha mãe e meu pai gostam muito de cantar. E então nesse mergulho entre a pintura e a música e comunicadora e essa coisa um pouco mais empresarial também, de empreendimento, de autogestão, eu fui como cantora e comecei justamente com um repertório de música brasileira, né? Mas isso já eu acompanhando meu pai na pintura, fazendo a voz, desenvolvendo locução também depois, eu comecei a integrar tudo o que eu fazia, né? Hoje eu falo 5 línguas e canto em mais de 10 línguas, né? E isso envolve produção cultural, tanto para a parte musical, tanto na função que eu acompanho ao meu senhor pai, que é pintor, né? De qual depois Perfeito. falaremos. Então, De quem você, depois falaremos. nós estávamos conversando justamente sobre essa integração artística, né? E como a arte, gente, preenche os espaços, nossos espaços de morar, nossos espaços corporativos, nossos espaços comerciais, certo? Todas as manifestações artísticas, fala-se muito sobre arquitetura sensorial ou neuroarquitetura. Eu Eu sempre tenho adorei. falado muito sobre isso. E para nós, multiartistas, né? Você também, né? Eu me incluo nessa questão de arquitetura, dança, música e outras artes integradas, como isso é fundamental para que todos possamos sentir os ambientes, não é mesmo? Você falava da obra de seu pai, Gados Rivas. Rivas. Gados Rivas é um artista que está com 92 anos. Não contem para ele. Ele não quer 92 contar. anos, peruano, um artista muito importante nas artes plásticas modernas e, inclusive, ele é um artista que está produzindo com a idade de 92 anos. Me conte mais como que a obra do seu pai permeia assim, esses espaços todos que nós comentamos. Eu vou começar com um espaço gigantesco que é importante para essa cidade, que é a Bienal de São Paulo. Sim. Né? Meu pai foi um dos artistas que, assim que ele é tão talentoso, no ano 59, ele se forma com uma turma de elite, todos com quase a maioria com primeiro lugar, medalha de ouro, e ele já é destacado, ele é encaminhado para a Bienal de São Paulo no ano 61. Né? Com menos de 10 anos de profissão, praticamente, ou de sim. prática artística, né? Ele vai na sequência no 61, 65, 63 e 84, se eu não errar. 5 vezes aqui. 4 vezes 4 aqui. vezes aqui em Sim, São Paulo. Com uma medalha também, em uma das participações que ele recebe. Então, imagina aquele espaço ordinário de São Paulo nos anos 60, né? Onde ele tem a oportunidade de conhecer
ao Museu de Arte Contemporânea e levar um curso de xilogravura, conhecer os irmãos Gianelli, Dora Basílio, provavelmente trocar ideia com Antonio Otake, Sim. né? Manabu Mabe também. Então, meu pai, vamos começar pelo começo. Ele queria ser arquiteto. Sim. Ele queria Por abraçar isso a que ele sua está profissão. agora no nosso espaço Ele de arquitetura. ele queria ser arquiteto. E ele me comenta que, assim, com toda honestidade, ele era uma pessoa que vinha de uma família mais humilde. Então, também era todo um esforço poder entrar, estudar, Sim. se preparar. Isso no Peru, tudo no Peru. Tudo no Peru. Ele até me comenta que nos anos 60 não tinha muitas galerias, nem cena. E, tipo, como você vai ser pintor, artista? Como você vai viver? Né? E foi nesse momento que, através de uma questão familiar, algum familiar por aí que trabalhava na Escola de Belas Artes, eu tinha um vínculo, e viu que meu pai, desde muito criança, ele tinha um senso para ser artista. Ele pegava giz e fazia desenhos na calçada dele, ele tinha essa sensibilidade, e ele queria ser, em algum momento, arquiteto, mas aí acaba abraçando artes plásticas, a pintura. Eram 8 anos de estudo. Sim. 4 anos de desenho e 4 anos de pintura. Imagina, era uma carreira de 8 anos que foi nem médico das artes, né? Então, outra coisa também que ele me comenta da questão perspectiva, por exemplo, que é importante num arquiteto, importante para uma pessoa que está trabalhando com imagem, é que ele ficava tirando nota 10 na perspectiva, por exemplo. Eu observo nas obras dele, nós vamos ver algumas imagens sobre essas obras, é muito forte a questão realmente étnica, né? Da ancestralidade, o traço. Mas quando você também está na parte abstrata, vamos dizer, nas técnicas abstratas, nós podemos observar essa tridimensionalidade, sim, ou sim, eu até brinquei com você, que aqui em off, que eu observo que ele é um precursor do 4K. Que você vê a obra como você havia me comentado. Em qualquer sentido que você coloca o quadro, normalmente vocês sabem, o artista ele é muito apegado a vamos dizer, a um sentido da obra, né? Então, principalmente como se fala de pintura, óbvio, se você tem uma figura humana, naturalmente, cabeça e corpo, não é? A menos que o artista queira transcender e mudar isso. No abstrato, você já tem uma maleabilidade maior dessa interpretação dentro dos espaços. Mas é importante que qualquer sentido que se coloque a obra de Gauss, ele faz sentido... Ele faz sentido em todas as posições, né? Então, você já tem vários quadros, se quiser variar dentro do seu espaço. A questão da luz, né? Até a arquitetura tem uma especialidade de luz. Sim. Né? Certo? Luz natural ou luz artificial. Tem gente que só trabalha com luz sendo arquiteto. Sim. Iluminação. Então, ele tem, por exemplo, alguns quadros, talvez que você tenha observado, onde ele desenvolve um degradê de uma coisa branca no meio, que vai explodindo e você pensa, parece que tem uma luz dentro. Como que ele faz? Não? Então, isso é um estudo muito, muito meticuloso de pesquisa que ele faz com cor. Tanto é assim que um marchand d'art, ou como chamam, um representante de uma galeria, sim, e tal, o senhor Buchholz, um alemão que tinha uma galeria em Bogotá, chamou ele de mágico da cor. Então, ele virou com o apelido mágico da cor. Outra coisa da luz, por que da cor? Porque ele queria, e acho que ele quase que consegue, reproduzir a cor nos vitrais das igrejas. Falando em espaço, falando em como entra a luz no vitral de uma igreja. Sim. Imagina como poder desafiar isso, né? Conseguir chegar, sim, a esse ponto. Então, ele tem esse impulso, o domínio de todas as coisas básicas, assim, tipo você que é bailarina, né? Quando você quer ir no abstrato, ir no que seja que você quer construir, deconstruir, você tem que estudar os princípios básicos. Sim. Então, a gente estuda ballet clássico e depois vai fazer qualquer outra dança. Todas as técnicas artísticas, né? Inclusive a arquitetura. Basicamente é isso, você estar entendendo aquele local, sabendo da técnica, e aí ser capaz de agregar os artistas, claro, né, em cada um na sua arte, e agregar, por exemplo, a pessoa que desenhou essa poltrona.
não é? O arquiteto ele acaba integrando esse artista do design para produzir o seu ambiente. A mesma coisa com o artista plástico, Claro. né? Para As agregar. técnicas, não, ele vem de uma época, como eu já comentei, 8 anos, onde ele tinha que ser nota 10 em perspectiva, nota 10 em desenho, ilustração, xilogravura. Então, chega uma hora que ele pode criar o que então. Depois, no 8º ano, o maestro deles falou assim: bom, vocês já estão prontos, vai para a vida, façam o que vocês quiserem. Aí foi que ele falou: oh, beleza, não? O vitral, a forma, estou dominando. Ele até tirou, vou explorar, não vou usar só pincel, espátula. Aí ele começou a explorar com espátula e falou: eu vou olhar as iconografias pré-colombianas, as iconografias do meu país. Sim. Para que isso acontecesse, imagino que também aqui deve ter tido um processo parecido no Brasil, Sim. de olhar a essas, não? Tanto que na Bienal de São Paulo, há 2 recentes, tem arte indígena contemporânea contemplada. Então, nós temos um movimento no Peru que se chama Movimento Indigenista. Sim. É paralelo ao que seria Tarsila do Amaral, a Semana da Arte. Sim. Tá? E foi nesse momento que artistas... O antropofágico, vamos dizer assim. Claro, artistas que disseram que, de repente, que vem toda essa escola europeia, até que estudaram na Europa, alguns peruanos e tal, e olharam assim e falaram: precisamos incorporar nossos indígenas, Perfeito. nossa identidade dentro de nossa pintura. E aí eles criaram esse movimento indigenista, né? Que meu pai já vem, ele muito depois, porque ele é moderno, mas ele já vem dos anos promoção 59. Sim. Então, com essa sensibilidade, o próprio maestro Sabogal era um desses artistas do indigenismo, consegue, meu pai conhece ele, né? Então aí meu pai brinca com ele, fala: você é Sabogal, que ele estava falecendo, né? Estava indo embora, e aí ele falou: você é Sabogal e eu vou ser Sabogaldos. Sabogaldos, eu vou seguir o seu... Seguir os seus preceitos. Os seus preceitos. Ele pegou a iconografia pré-inca e inca, que nós temos mais de 5.000 anos de história, e é muito complexo e sofisticado isso. Sim. Que a gente vê, né? E disso, de composição da figura, para tornar isso um abstrato. Só que o abstrato, como você mesmo distinguiu, dá para sentir o traço, que vem da ancestralidade. Inclusive, ele foi medalha de ouro na Bienal de Florença. E na Bienal de Ouro, na Bienal, ele teve uma medalha que teve na Bienal de São Paulo, e na Bienal de Florença ele recebeu o prêmio à trajetória, que é o mesmo prêmio que recebeu na categoria Arquitetura Santiago Calatrava, que é o Museu do Amanhã, né? Que Perfeito. Então, dentro desse... É interessante porque essa Bienal que você justamente já comenta, ele foi chamado diretamente pelos curadores da Bienal da Florença, não teve intervenção nenhuma, não teve lobby. Sim. Foi direto, eles identificaram a um maestro latino-americano, que já, por sinal, está presente em muitos livros da arte latino-americana e mundial, e decidiram, por unânime, se chama o prêmio do presidente da Bienal da Florença, que é a Bienal mais importante depois que a Bienal da Veneza. Né? Então, tem um reconhecimento da pesquisa. Perfeito. Né? O que eu observo, e é muito importante, por exemplo, uma obra de arte, quando ela está num ambiente, ela tem uma força muito, vamos dizer, majorada, né? Uhum. Aumenta a visibilidade, ganha o ambiente, ganha o seu espaço e ganha também a obra, né? Então, você consegue fazer dela o ponto central desse ambiente ou parte integrante, dependendo do que a pessoa intenciona naquele momento. Eu observei uma das obras que me chamou muita atenção, que ela é em vermelho, totalmente geométrica, e ela lembra muito uma máscara indígena tradicional peruana. Estou certa nessa observação? Meu pai se inspira, aliás, ele tem algumas peças que se chamam máscaras, ele fez algumas máscaras embutidas dentro de uma certa abstração, né? Geometria e tal. E tem outras que são que já não chegam a ser
tão evidentes, mas elas são elas trabalham o mesmo espírito, mas não é tão Os evidente o fragmentos, reconhecimento talvez. dessa iconografia, né? Porque tem algumas que é muito evidente, bom, talvez para mim, que eu sou peruana, porque eu cresci vendo os motivos incas, o motivo da cultura nazca, da cultura paraca. Então, para uma pessoa peruana, provavelmente seja mais familiar Mais isso. familiar. Porém, tem outras que já não tem quase um traço de coisa indígena, é um traço livre. Né? Só que a técnica, o estilo da brocha, do pincel, das degradês, das cores saltantes e vibrantes, e talvez você possa também descobrir alguma forma dentro disso, né? E isso que a gente estava comentando nos bastidores, sim. Né? De um cliente que ia comprar uma obra figurativa, lembra que eu te comentei? Sim, sim. Aí de repente ele acabou ficando com uma obra abstrata porque sentiu mais a força disso dentro do espaço dele. Ele acabou dizendo, olha, vou deixar para você aqui, enquanto eu faço a sua figurativa, eu deixo essa aqui. Ah, sim, porque eu tenho uma festa, eu vou trazer meus amigos. Na hora que ele falou, olha, essa obra figurativa já está pronta, pode levar. Eu não quero, eu agradeço, mas foi muito mais interessante para os meus amigos e eu, a gente começar. Olha, eu estou vendo aqui isso, talvez é aquilo, aí que fica um exercício. Imagina aí, você tem isso na sua casa para contemplar, para dividir com sua família, né? Como cresce o espaço, né? E a sensibilidade da pessoa em torno a isso. E a intenção, às vezes, que o artista tem para produzir essa emoção no seu espaço, às vezes ela muda também, mediante uma série de outros elementos que nós podemos colocar. Me fale uma coisa sobre as galerias no Peru. Eu não conheço largamente as galerias do Peru. Elas são tradicionais, aos modos realmente parisienses e tal? Ou tem alguma coisa de galeria moderna mais diferente que a gente possa considerar? Essa é uma boa pergunta e vou aproveitar também para citar alguns dados, né, históricos com respeito às galerias. Eu comecei lá nos anos 60 dizendo que não tinha muitas galerias. Sim. Mas tinha um Instituto de Arte Contemporânea, que meu pai fez parte em algum momento. Sim. Foi uma iniciativa de um gringo até, uma pessoa estrangeira que lidou esse lugar. E ao longo do tempo foram aparecendo algumas galerias que hoje não temos tantas, que eram galerias sem tanto senso de curadoria e museografia, eram galerias um pouco mais lojas, mas que eram bonitas. Eu acho que até na Europa tem esse tipo de galerias ainda, né? Porque talvez apareceu nos anos 90, imagino que também em São Paulo, um movimento de pessoas um pouco mais intelectuais, com respeito a olhar a obra, a que o artista já não podia fazer a curadoria, tinha que ser um curador, né? E que vai construir essa narrativa. Às vezes falamos de espaços muito mais de concreto, grandes, onde põe uma coisa pequena. E, claro, nas instalações, que já apareceram muito antes até, né? Então, esse movimento também apareceu em Lima, né? Com as galerias um pouco mais dessa pós-modernidade, assim, de ser... Só que ainda tem um público que quer uma coisa mais cozy, mais aconchegante, que quer uma coisa mais próxima. Então, eu acho que estamos num momento, talvez, de transição, de não ser nenhum extremo nem o outro, né? Não tem que ser uma loja antiquário, mas é bonito também. Às vezes você vai num lugar meio hipster, antiquário, tipo um sebo, né? Tudo misturadinho. Tudo misturadinho. A gente gosta de ver um sebo e tal. Eu acho que as galerias antigas em Lima eram um pouco mais desse perfil. Né? E sempre comandadas por uma mulher com certo senso de sofisticado. Muitas fumavam, eu lembro que eu era criança e olhava que tinha essa voz ronca de fumadoras, né? Fumadoras, mas bem relacionadas, que conseguiam vender os quadros dos artistas plásticos. Depois vem esse movimento de galeria mais concreta, fria, distante, com instalações. E hoje estamos, eu acho que num momento mesclado, né? Mas muitas galerias fecharam também, outras têm aberto. No mundo inteiro, muitas galerias fecharam, e mesmo porque a arte, com o advento da internet, não é? Todos sabem disso. A arte com o advento da internet, ela ficou mais popularizada. Isso é bom, por um lado, e pelo outro lado, do artista, do ponto de vista do artista, acabou ficando um pouco mais, não depreciada, não é esse o termo, mas ficou um pouco mais
difícil a supervalorização. Neste caso, eu observo, muitas pessoas têm feito cópias das Isso, obras. eu ia falar isso, os giclês, né? Os giclês, que são as obras, as técnicas que ele usa, basicamente, seriam óleo e acrílico sobre tela. Ele né? geralmente usa, a maior parte do tempo, óleo sobre tela. Óleo sobre tela. Mas ele tem umas peças icônicas, por exemplo, onde ele explorou madeira sobre madeira, relevo. Sim. E xilogravura, que ele mesmo fez. Litografia, não sei como se chama, litogravura também, e água fuerte, que é outro tipo de técnica de xilogravura. Sim. E as xilogravuras são muito especiais, são muito raras. Sim. Até não foi uma edição muito grande também, são até procuradas. E bastante trabalhosas. Né? O Nordeste brasileiro tem uma tradição dessa coisa do carimbo, que eles chamam carimbo, que nada mais é do que a xilogravura. O Borges, né? Borges, isso. Borges, seus seguidores, ele faleceu recentemente, mas tem um filho que está aí, que é maravilhoso também. Mas o que eu observo é essa coisa da cópia, como que muitas vezes a cópia na galeria democrática, digamos assim, ela acaba dando acesso a todos a uma obra que às vezes fica escondida, não é? Eu acho que sim, temos uma formação de público, de pessoas que não necessariamente vêm de uma renda suficiente para poder adquirir as obras originais, e que elas talvez vão desenvolvendo isso. Nunca se sabe, não podemos menosprezar um cliente ou uma pessoa sensível, porque um dia pode ser um giclê, daqui 10, 20 anos a pessoa fez uma fortuna, sei lá, falou, nossa, sempre sonhei com aquele quadro daquele artista que eu ganhei. Né? Então, nunca se sabe. Eu acho que é uma opção interessante essa também, de democratizar a arte. Muitas vezes nós observamos que essas obras no nível do seu pai, do artista Galdos Ribas, elas devem estar nos museus públicos. Não é? Porque aí o Estado consegue transportar para nós a possibilidade de ter acesso a essas obras maravilhosas. Então, aí nós temos Museu de Arte Moderna, nós temos o próprio MASP, aqui em São Paulo, onde nós estamos com os estúdios, tá? E outros museus pelo mundo afora, inclusive a Pinacoteca, que eu acho que a Pinacoteca é um espaço expositivo bastante interessante para quem não conhece o público, né? Uma coisa que também eu sugeriria até, se alguém de São Paulo com autoridade, adquiram obras latino-americanas para os museus. Porque vocês vão, e o Brasil é enorme, um continente dentro de um continente, e é maravilhoso que a arte brasileira esteja em destaque no PINA, no MASP e tal. Até a arte europeia, que eu amo, né? Ver um Renoir, ver um Botticelli, não sei, artistas europeus ao vivo na América Latina. Mas artistas latino-americanos nem tem muitos incluídos dentro. Hoje tem algumas obras que eu percebi de artistas da Bienal da Veneza que foram em destaque para uma exposição no MASP. Eu ainda não fui assistir, mas eu quero ver. O MAC tem uma obra de um peruano também dentro da coleção, por doação do Matarazzo, né, da época da Bienal. Mas é isso, acabou. Sim. Entendeu? Não tem coleção permanente. Às vezes, as centros culturais trazem por ali algum artista por um mês, 2 meses. Mas depois, cadê a arte latino-americana além do Brasil, aqui, e além dos Estados Unidos e Europa, que é o que o Brasil sempre olha, né? E existe também aquela harmonia e aquele elo de ligação muito importante entre todos os povos ancestrais, em especial da América do Sul, América Latina. A gente é muito mais próximo do que imagina. Exato, que vem dessa ancestralidade indígena, basicamente, e que pode ser e deve ser privilegiada nesses espaços públicos. Se você ainda não visitou algum desses museus, às terças-feiras os museus têm entrada gratuita e nos finais de semana você também pode desfrutar, por exemplo, na Pinacoteca do Parque da Luz, que é bastante interessante, que tem uma série de esculturas está lindo ali. Agora, eles fizeram uma remodelação, está lindo, eu também já fui. Vale muito a pena. E a Pina Contemporânea, que é a Pinacoteca Contemporânea para essa finalidade. Sim. Achei ótimo nós conversarmos um pouco sobre a obra do Galdos Ribas e estamos ansiosos para ver uma exposição logo aqui em São Paulo e, se possível, com a presença dele, não é? Sim, seria fantástico, um toque com o artista e para passar todas essas
questões que falamos sobre o espaço da arte e essa emoção que ela é capaz de provocar e possibilitar nos seus espaços. Mais uma vez, agradeço a todos que estão aqui conosco. O programa Seu Espaço vai ao ar às terças-feiras à noite, às 21 horas, e em reprise às quartas-feiras, às 9 da manhã. Seu Espaço com Kátia Ferreira.